Opa, beleza? Então nesse vídeo eu quero te passar aqui algumas técnicas que eu adquiri aí, né, durante esse tempo e queria compartilhar com vocês o porquê de fazer um treinamento onde a gente vai usar mensagens de texto e onde que isso vai te levar, entendeu? Então qual o porquê disso tudo? Então a gente desenvolveu esse treinamento que é Nominante com passo a passo de como te ajudar a conquistar aquele boy que você sempre desejou e tal. Então a gente pensou numa forma, qual seria a melhor maneira, né? Então vendo que por mensagem de texto é mais fácil a gente chegar e iniciar conversas, então a gente pensou nesse método para poder ajudar você a conquistar esse tão sonhado boy. Defini aqui alguns tópicos aqui para a gente poder discutir. Então qual que é o porquê da gente usar uma mensagem de texto? O que vai ajudar? Em primeiro lugar, na questão de rapidez. Você pode, por exemplo, responder quando você quiser. Então supondo que às vezes você tem um dia cheio de trabalho, onde você não tem muito tempo para poder estar ali conversando com algumas pessoas ou estar discutindo alguns certos assuntos, então você pode, tem vários intervalos do seu dia, quando você tiver lá 5 minutinhos à toa, você vai lá, responde uma mensagem de texto, você tem essa flexibilidade. Então você consegue, por exemplo, marcar encontros rapidamente, você vai conseguir aí marcar encontros geralmente às vezes de 15 minutos, 20 minutos de conversa, você consegue desenvolver um assunto para poder marcar um encontro, ou em casos mais complexos você pode levar aí até 4 dias, uma semana ou quem sabe um mês. Então a gente tem tem que ter esse consentimento, né? Em alguns casos vai ser fácil, em outros vai ser um pouquinho mais difícil. Um outro ponto muito importante relacionado à praticidade, você pode, por exemplo, estar numa fila, numa fila de banco, numa fila da lotérica, e nesse tempo que você está ali, você não está perdendo tempo, entendeu? Então você vai conseguir estar usando as mensagens de texto para poder já estar agilizando essa conversa com o seu boy em filas, em bancos ou em qualquer lugar onde você tem um tempo ocioso, que você às vezes tem que ficar esperando, às vezes. Então, onde você tiver que esperar alguma coisa, algum fato acontecer, então nesse momento você pode aproveitar para poder estar ali trocando essas mensagens. Então vamos à questão de ser discreto, né, com as suas mensagens. Quem come quieto, come de novo. Então por quê, né? Geralmente a gente tem aquela concepção, né, de quando a gente consegue finalmente marcar aquele tão desejado encontro, a gente quer espalhar com todos os amigos, né, tirando print ou coisas do tipo, não é mesmo? Então às vezes isso aí pode também te atrapalhar, entendeu? Então é interessante você guardar para você esse relacionamento que você está iniciando até que tudo se consolide, até que tudo dê certo, entendeu? Então é muito interessante isso. Em outros fatores, a gente pode notar também que alguns homens só se abrem por mensagem de texto. Então, às vezes, se você estiver conversando pessoalmente com aquela pessoa, às vezes ela não vai ter aquela abertura de te contar tudo que ela pensa ou sente relacionado ao homoafetismo, entendeu? Então, tem muitos caras que às vezes eles ficam meio constrangidos, tal, até de tocar no assunto, entendeu? Então, por mensagem de texto, você consegue ir puxando essas informações do seu cara desejado e você vai conseguir ter mais aberturas para poder chegar ao ponto desejado com ele. Então, isso é muito importante. Outro fator que você pode entender é que a pressão social, entendeu? Que envolve o relacionamento homoafetivo é muito grande, entendeu? Então, tem muita aquela pressão, preconceito e tal. Então, às vezes você vai ter muito medo, muita ansiedade na hora de iniciar uma conversa, ficar às vezes pensando, nossa, será que realmente eu devo chegar no cara e falar com ele, entendeu? Será que eu devo iniciar essa conversa com ele? Então você fica naquele medo, né? Naquela apreensão de às vezes você ser até rejeitado, né? Por aquela pessoa. Então por mensagem de texto você consegue ser mais, você consegue ir direto, né, no ponto e às vezes tirar um pouquinho desse seu medo, né, de poder chegar nas pessoas e iniciar uma conversa com ela. Relacionado à ansiedade, então, às vezes a gente vê que muitos ficam ansiosos, né, às vezes você fica ansioso esperando que o cara te responda ou coisa do tipo, então você tem que analisar bem o seguinte, vamos supor, se o cara demorou ali 10 minutos para poder te responder, então você calcula mais ou menos uma média de tempo para você também estar passando a resposta para ele, entendeu? Por quê? Se você responder muito de imediato, ele já vai perceber de cara que você está muito afim dele e vai te ter ele nas mãos, entendeu? Então você tem que fazer com que ele fique afim de você, não somente você afim dele.
Então você tem que também dar esse tempinho de suspense para ele, não responder de imediato. Se ele demora 1 hora para te responder, então passa a demorar também 1 hora para responder ele, entendeu? Para não dar aquela aparência que você tá ali só esperando ele falar alguma coisa para você já ir lá e responder. Então controle muito bem essa parte para poder te ajudar a evoluir ainda mais. Então, um outro ponto que a gente pode analisar é que a gente tem tempo para pensar. Então, às vezes, falta assunto para você poder iniciar uma conversa com ele. Então, você corre aqui no treinamento, olha no que a gente já deixou aqui disponível, ou pergunta aqui no chatzinho aqui que a gente vai te ajudar a bolar um novo assunto, uma nova estratégia para poder evoluir a sua conversa até chegar no ponto onde você traçou seu objetivo. Então você tem que ter um objetivo. O que você quer, né? Se eu quero, por exemplo, um encontro casual, ou se eu quero um relacionamento mais sério, então você vai ter que definir esse ponto e a partir disso aí você vai traçar qual vai ser o roteiro que você vai levar nessa conversa para poder conseguir o seu objetivo, beleza? Então, vendo todas essas questões, por que a gente usar a mensagem de texto? Então é muito claro, muito simples, todo mundo usa. Então todas as pessoas hoje estão conectadas por mensagem de texto. Então é uma ótima sacada para você estar iniciando o seu relacionamento. Com mensagem de texto é ótimo, por exemplo, você poder aguçar aquele desejo no cara que você quer, entendeu? Então você pode, por exemplo, um exemplo aqui a gente pode falar diretamente ou indiretamente com a pessoa sobre sexo, por exemplo, entendeu? Então você pode dar várias indiretas na pessoa que vai deixar ela naquela dúvida. Nossa, será que ele está falando sobre sexo ou não? Entendeu? Então você vai conseguir plantar ideias na cabeça desse cara com duplos sentidos aí que podem deixar o cara ali pensando, nossa, e agora? Será que é isso que ele quis dizer? Então você às vezes vai deixar ele até um pouco despertar aquele mistério, né, no cara, para poder te ajudar, inclusive aí no seu objetivo, né? No qual o motivo que você está ali conversando com ele. E se você ainda não é aluno do treinamento Gay Dominante, eu gostaria de te convidar para poder clicar no botão abaixo aqui e fazer sua inscrição ainda hoje, para poder participar desse treinamento aí que está ajudando várias pessoas a desenvolverem aí o seu lado de conquista no seu relacionamento. Então, se você ainda não conhece, clica abaixo e te aguardo lá no treinamento, beleza? Valeu, até mais!